Então, eu quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando a minha vida, compartilhando aquilo que eu sou, e eu gosto de dizer compartilhando aquilo que virei a ser, porque a gente precisa ter a coragem de se sonhar. Então, eu sou a Edivânia Rodrigues da Silva, eu sou filha de uma família nordestina, nascida em Minas Gerais, migrada para a Bahia, criada no estado da Bahia, e depois vim para o Rio Grande do Sul. Eu me defino como uma mulher que se move pelo sol. O sol tem uma força muito grande na minha vida. Então, assim, eu me movo pelo sol porque eu também me movo por aquilo que eu acredito. E desde menina, eu sempre fui muito inquieta. Então, essa minha inquietação desde criança é que me trouxe ao Rio Grande do Sul. Eu sou a primeira filha. Eu sou a primogênita do meu pai, Edivaldo Rodrigues da Silva, em memória, e da minha mãe, Maria do Carmo Gonçalves do Santo. Eu tenho 5 irmãos, sou a primogênita, sou apaixonada pelos meus irmãos. Ai, moro longe deles, né? Porque justamente tive a coragem de sair do estado que eu morava, que era a Bahia, por sonhar, por acreditar que outras realidades, outras vivências eram possíveis e que eu queria construir isso. Por isso eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou do ano de 1979. Costumo dizer que Papai do Céu encerrou o mês de julho comigo, 31 de julho. Então, sou de 1979. Costumo lembrar que em 1979 o Brasil estava passando por um momento difícil, né? De transição, de movimentação. Então, eu sou fruto dessa movimentação e tem uma coisa que me chama a atenção, que quando eu volto e quando eu converso com os meus pais, vocês lembram o que estavam acontecendo? Como é que vocês viviam isso no interior de Minas? Que nesse momento eles moravam em Minas Gerais. Então, essa escuta eu também tenho, assim, de escutar no rádio as questões da ditadura, né, da violência. Então, eu trago essa memória por escutar os meus pais no interior de Minas Gerais e que depois vieram morar na Bahia. Minha mãe teve primeiro a Cleívia, a Edmácia, depois teve o Eulílio, em memória, depois teve o Dorivaldo e depois teve o Tarcísio. Então, assim, eu tive sempre uma convivência muito boa com os meus irmãos e minhas irmãs, porque a gente tinha uma coisa que hoje a gente não tem, gurias, que talvez vocês também não tenham, que era brincar na rua. Então, eu tenho na minha memória afetiva, por exemplo, brincar de peteca, né, de ciranda, de cantar roda, de casinhas, de subir nas árvores. Então, eu tenho essa memória lúdica da brincadeira com os meus irmãos, mas também eu tenho, assim, as minhas brigas com os meus irmãos, né? Que, assim, eu sempre fui uma pessoa inquieta e que queria mandar. Aquilo que a minha mãe dizia é pra fazer, ou meu pai, era inegociável. E eu era a filha mais velha. Então, eu cumpria junto com a minha família, com meus irmãos, essa autoridade, assim, né? Minha mãe saía para o trabalho, meu pai saía para o trabalho, e eu tinha que, ao mesmo tempo, conjugar o tempo do brincar, mas também o tempo de ajudar a cuidar da casa. Então, eu sabia que eu tinha que varrer a casa, eu tinha que lavar a louça, eu tinha que lavar o banheiro, e eu sabia também o que as minhas irmãs tinham que fazer, né? E quando isso não estava legal, então, vocês imaginam, 5 crianças, né? Tomando conta da casa. Então, a gente tinha também as nossas brigas, assim, que depois manhã chegava o papai e eles iam ajudando a gente, então, a reorganizar o que tinha acontecido, né? Mas eu lembro, assim, do cuidado que minha mãe sempre teve de ajudar a gente fazer os temas, brincar e ir para a escola. É importante dizer que os meus pais sempre usam uma chave que eu carrego até hoje comigo. É preciso estudar para você ser alguém. Vânia, você precisa estudar, filha, para você ser alguém, né? E eu sempre carreguei comigo sempre essa frase. É preciso estudar para ser alguém. Depois do tempo, da minha maturidade, eu fui percebendo, né, que às vezes eles eram alguém, né? Eles já eram alguém e eles são alguém, me emociona. Para mim, porque o afeto, o espaço do cuidado, da família, é o que torna você alguém. Mas nós vivíamos numa situação de muita vulnerabilidade, né? De falta de acesso à educação, de falta de acesso à saúde. Então, quando eu lembro assim, que o meu pai martelou constantemente esta palavra,
ele sabia também, né, que a educação não me levaria, ele levaria os meus irmãos e minhas irmãs para um patamar, por um alcance que eles não tiveram. Então, por exemplo, assim, eu lembro que o meu processo de educação, de alfabetização, o término, segundo o terceiro ano, ele foi sendo gestado na sala da casa, porque nós não tínhamos escola naquele momento. E assim, o meu pai e minha mãe sempre esteve na comunidade. E aí eu lembro assim que tinha um banco grande, nós sentávamos no chão e nós tínhamos uma professora. E essa professora ensinava nós a escrever, o nome dela era Tia Lia. E como no Nordeste o sol muito quente, o meu pai providenciou um filtro, para a gente não ficar, né, circulando pela casa, um filtro, onde nós podíamos tomar água. E ele, eu acho que foi assim, uns 3 meses, até começar essa escola e terminar. Então, eu lembro desse tempo, assim, da educação, o papel do meu pai e da minha mãe, da importância do estudar, né, da importância, assim, e lembro, junto com os meus irmãos, tem que estudar, tem que ir para a escola. E a minha mãe ajudava a gente a organizar a casa e o trabalho de uma maneira que a gente chegasse no momento da escola, todos estarem tomado banho, almoçado e ido para a escola. Então, lembro essa memória, assim, dessa presença, da preocupação com os meus pais conosco, por exemplo. A minha mãe era costureira, né? Assim, a minha mãe é uma leoa. A minha mãe eu acho assim que é a mulher mais incrível que eu poderia conhecer e que tenho agora o privilégio de ser filha. Veja, a minha mãe, quando ela começa a ter os filhos, ela não tem uma profissão, ela é dona de casa, né? E ela vai fazer isso com muito afeto, com muita vontade. Só que ela vai percebendo que com a chegada dos filhos, há necessidades de suprir que antes não tinha. E aí ela vai aprender a costurar. E aí ela vai aprender a costurar. E eu tenho a memória da minha mãe indo na casa de uma outra comadre para aprender a costurar. Porque não tinha profissionais. Era assim, quem sabe ensina para quem não sabe, dentro de uma comunidade, né, majoritariamente negra, empobrecida, no interior do Nordeste. Então, a minha mãe vai aprender a costurar. E aí ela vai costurar na casa de uma comadre dela, a dona Leninha. E o meu pai vai ter comércio. Meu pai tem comércio, então ele comprava e vendia as coisas e também açougue. Então eu lembro assim, por exemplo, no sábado, sempre fui metida, viu, gurias? Eu ia pro açougue porque eu queria entender o que meu pai estava fazendo, tipo assim, anotar. Né? No interior, a gente não tinha cartão, não tinha dinheiro. Então assim, eu quero 1 quilo de carne, anota ali. Então eu sinto assim que no meu processo de alfabetização, quando eu penso, quando eu vou ressignificando, a todo momento eu vou entendendo por que meu pai disse que tem que estudar, porque na medida que eu fui aprendendo a ler, eu fui também colaborando. Então, eu lembro assim que eu anotava para o meu pai, quando eu já sabia escrever. Né? Então, assim, é essa questão de se envolver com eles. E com a minha mãe também, a costura. Minha mãe, assim, uma mulher muito sábia. Né, que foi percebendo que com a chegada dos filhos tinha outras necessidades, então ela conjugava o trabalho doméstico em casa, a costura para poder conseguir ganhar também um dinheiro e fazer outra coisa, né, que era consertar as roupas do maior para o menor, porque a gente não tinha as oportunidades que nós temos hoje. Inclusive de ir numa loja, nós não tínhamos loja na cidade chamada Jeribá, que é onde eu morava, nós não tínhamos. Então, assim, a gente precisava pensar em tudo isso, né? E eu penso que a minha mãe foi estratégica nesse sentido. Não, meus pais saíram de Minas para a Bahia. Porque, assim, ó, é muito interessante. A família do meu pai é de Minas e a família da minha mãe é da Bahia. Então, a minha mãe da Bahia migrou para Minas, constituíram família. E aí, depois, eu tenho uma coisa interessante, porque assim, ó, no primeiro momento nós não saímos todo mundo junto da Bahia, certo? Eu vou morar 1 ano longe dos meus pais, porque eu vou terminar a 4ª série e não tenho o 5º ano. E o meu pai, com aquele lema que não tem que estudar, eu vou para a cidade chamada Itanhém. Né? E aí eu vou fazer o 5º ano e morar com uma tia minha. Só que nesse tempo, a minha irmã Cleívia termina a 4º ano. E aí já não é mais uma filha que não tem a possibilidade de ter o 5º ano. São 2. E aí eu vou ter uma crise existencial, né, gente?
Como é que eu vou ter o privilégio de ficar em Itanhém com a minha irmã no Jeribá sem estudar? Eu retorno para a minha casa e aí eu digo, não, nós temos que mudar. Faço um auê, a minha mãe, assim, nós temos que mudar. E nós mudamos. Guria, você sabe o que é uma mudança em que você coloca no ônibus do bagageiro as coisas e vem? Foi assim. Então, o que eu sou hoje, assim, de aprendizagem, de encantamento pela vida, eu devo aos meus pais, que ousaram romper com tudo que tinha pela frente, porque a gente escutava assim, vocês vão passar fome em Itaiê, vocês não vão dar conta, porque vocês imaginam, uma família com 5 filhos, entendeu? E minha mãe disse, não, nós vamos, porque aí minha mãe vai de encontro àquilo que eu sofria. E aí, gente, aqui vai ter uma mudança muito grande, assim, que a minha mãe tinha dito assim, meus filhos não vão para a rua pedir. E essa decisão da minha mãe, assim, foi importantíssimo para a organização da nossa família em Itanhém. Por isso nós viemos para a Bahia. Né? E aí, assim, nós vamos chegar em Bahia, nós vamos alugar uma casa. E aí, eu vou começar a trabalhar. Aí, aquele tempo que eu vivi com a minha tia, era aquele trabalho de contribuição com a família, vai mudar, porque aí eu vou assumir um trabalho de empregada doméstica. Né? Eu vou trabalhar de manhã e vou estudar à tarde. Né? Todas nós. A diferença é que as minhas irmãs vão para babá e eu assumo casa, vou assumir a casa. E ali eu vou ficar, acho que 2 anos, eu fico de empregada doméstica, estudando de manhã, trabalhando de manhã e estudando de tarde. Né? Conjugando, por quê? Porque nós tínhamos que dar conta daquilo que é econômico. O aluguel, uma dívida que nós não tínhamos antes, a alimentação, né? E assim, muito interessante que quando eu olho hoje, digo, meu Deus, como minha mãe foi uma mulher sábia. Porque todos nós nos colocamos para trabalhar. E eu lembro assim, esses dias eu contei para o meu marido, que eu lembro que quando mudou a moeda, não sei se vocês lembram, era uma outra moeda e passou para o real, eu lembro que eu recebi o meu salário, era R$100. Eu falei, gente, como assim? Eu recebi um dinheirão, agora eu recebi só R$100. Mas aqueles R$100 multiplicou, porque tinha a questão antes da inflação, né? E aí se organiza. Então, eu vou, ao primeiro momento, ter o meu trabalho de empregada doméstica, que vou conjugar o meu trabalho com a educação. E no segundo momento, eu vou depois, vou me dando conta que eu preciso de mais. Aí eu vou estudar de noite. Aí eu faço a escolha de estudar de noite e trabalhar de dia. E aí eu mudo da casa do meu patrão e minha patroa, porque aí eles já não podiam me pagar aquilo que eu também percebia que eu precisava para ajudar a minha família a dar o tiro. Porque aí não era a Edivânia, era a minha família. Eu sempre tive esse olhar da minha família. Então, eu vou fazer essa mudança, assim. E aí, pessoal, eu venho dessa família que esteve sempre junto à Igreja Católica. Então, eu tenho um envolvimento. Né? Antes de vir para a Bahia, eu já tinha um envolvimento com a igreja. Por exemplo, quando a gente estava em Minas, a gente tinha lá as rezadeiras de terço. Então, o pessoal se encontrava para rezar o terço. Em Itanhém, eu vou encontrar a Pastoral da Juventude. Então, aos sábados à noite, o meu compromisso era ir pro grupo. Né? E a Pastoral da Juventude sempre teve uma linha social. Então, eu vou me encontrar nesse grupo para solidificar aquilo que eu já tinha minhas inquietações. Né? De perceber que o mundo não era bom para todo mundo, inclusive para mim, inclusive para minha família. E aí eu vou me envolver dando catequese aos sábados, né? E tem uma coisa que nesse trabalho que eu faço o dia todo, eu limpava a casa e eu cuidava de 3 crianças e no sábado de manhã eu tinha que ir até o meio-dia. E de tarde eu ia dar catequese. Então, assim, eu tenho essa memória, era um bairro, e é muito interessante a gente entender, porque, assim, veja que eu saio de Minas Gerais, nós vamos para a Bahia, e em Itanhém eu vou encontrar, num bairro, uma questão de desigualdade muito gritante. E eu vou me comprometer com esse pessoal, a partir da catequese, que eu vou perceber que é possível fazer uma coisa que nós fazíamos, mutirão. Tem uma casa que eu peguei, nós vamos lá. A gente não tem o frio, mas tem a fome. A gente vai fazer campanha, nós vamos participar da missa, para ler. Eu sempre gostei do mundo das palavras, por isso que eu cheguei aqui antes e eu fui
tem cheiro de livro. Eu sempre gostei das palavras, né? E aí eu vou percebendo assim que aquilo que a escola não me dava, eu comecei a ler. Comecei a ler outras coisas que há 30 anos atrás tinha a própria postura da igreja, da Pastoral da Juventude, tinha uma pegada mais social. E aí a Pastoral da Juventude vai contribuir comigo também nesse meu fazer pessoa, né? Junto da minha família. Sabe por quê? Porque em Itanhaém ele vai apresentar aquilo que em Minas Gerais eu não tinha a possibilidade, com todas as minhas fragilidades. E não era uma possibilidade para mim, era uma possibilidade para a minha família. Então, veja, minhas irmãs vão poder estudar. Eu não vou ter que sofrer aquela divisão. Eu estou estudando, eles não. Né? Minha mãe vai se colocar no mercado de trabalho com o tempo como costureira. Né? Tem a possibilidade de fazer curso, de aperfeiçoar. O meu pai também consegue colocar o comércio dele. Né? E eu não fico muito tempo em Itanhaém. E aí, assim, eu vou ficar em Itanhaém, então eu vou ter esse envolvimento com uma igreja. Eu vou fazer catequese, eu vou fazer crisma. Depois, a minha mãe vai se aproximar da família dela, da Bahia. Então, a gente vai ter esse contato com quem? Os nossos avós maternos, a gente se encontrava lá de vez em quando. Então, a gente tem esse recorte da família da minha mãe muito mais próximo, porque a gente tem os tios. A família da minha mãe é muito afeto, assim, sabe? Então, eu vou conseguir viver isso, meus irmãos vão conseguir viver isso. E aí, assim, Itanhaém abre um outro leque, que é a possibilidade de estudar. E aí, nesse meio termo, eu vou encontrar as irmãs de São José de Chambéry, entendeu? Que muda também um pouco a minha vida, assim. Que em Itanhaém, eu fui me encontrando. Aí, esse trabalho de empregada doméstica, estudava de noite, encontrei as irmãs de São José de Chambéry nos mutirões. E aí, eu decidi que eu ia ser freira. Quero mudar o mundo, porque eu sempre quis mudar o mundo. Não só o meu mundo. Quis sempre mudar o mundo das pessoas. Entendeu? Eu nunca achei que descobrir que na minha comunidade alguém ia dormir com fome, que aquilo fosse normal para mim. Eu nunca achei que uma idosa não conseguisse lavar sua louça, que aquilo era normal para mim. Que uma criança não podia vestir uma roupa, nunca achei normal, mesmo muito jovem. Sempre achei que não podia acontecer isso. E isso me levou para o convento. Então, eu vou terminar a 8ª série e aí eu vou vir morar em Itabela, com as irmãs de São José de Chambéry. Porque com elas, eu pensava assim, que eu entrando no convento, eu ia poder fazer muita coisa. Aí eu vou para o convento e eu vou fazer muita coisa. Eu vou viver muita coisa. Porque aí eu consigo continuar estudando, né? Vou fazer magistério em Itabela, mas aí eu vou me envolver com as comunidades eclesiais de base. Eu vou para o encontro em Ilhéus, eu vou continuar com a Pastoral da Juventude, eu vou me envolver com o pessoal do MST. E aí, assim, meu Deus, esta é a Edivânia. Então, quando eu fui morar com as irmãs, eu tinha 18 anos. E aí eu venho para o Rio Grande do Sul, porque a gente vai passando pelo processo de formação, certo? E aí eu chego no Rio Grande do Sul. Eu lembro que o meu sonho sempre foi ir para São Paulo. Eu sempre pensava, quando eu tiver 18 anos, eu vou para São Paulo. Por quê? Porque o sul de Minas e o sul da Bahia quer mudar de vida, vem para São Paulo, né? O desenvolvimento, as empresas. E o pessoal voltava. E eu lembro de um tio meu que disse para mim um dia, ele falou, Ed, me chamavam de Ed, você em São Paulo vai dar muito certo, porque você é trabalhadeira. Sim, né? Uma menina que quantos anos já estava trabalhando de empregada doméstica. E assim, gurias, e eu nunca me permiti rodar de ano. Eu me cobrava. Rodar de ano não estava nos meus planos em hipótese alguma. Então, eu lembro que o meu pai, ele ia dormir, eu chegava em casa às 11 horas. O meu pai sempre foi muito mais o meu chamego do que a minha mãe. O meu pai, eu chegava, ele deixava uma garrafa de café preta e um pacotinho de bolacha, sal. Eu sabia que era para mim. Porque às vezes eu chegava do trabalho e eu não conseguia comer. E naquela época, as escolas não ofereciam lanche de noite. E eu não tinha dinheiro para comprar. Então, até hoje eu tomo café. Eu sempre digo, nossa, o café para mim é muito mais que um café. É um sacramento. Porque é a presença do meu pai. Eu sabia que o meu pai tinha pensado, ó. Desculpa, gente. Sem problemas. A Vânia vai chegar. E outra coisa também, eu lembro que ele fazia o pirão. No Nordeste a gente come muito pirão, né?
assim, principalmente quando é friozinho. Então eu lembro que eu chegava e o meu pai cozinhava, ele falava, Vânia, eu dizia, oi. Ele disse, tem uma coisinha pra você. Então eu comia ali, estudava e ia dormir. Porque eu dizia, não, eu não posso rodar de ano. Jamais eu quero rodar de ano. Eu me permitia pegar recuperação, porque aí eu estudava. Mas rodar de ano, jamais. Porque aquilo de dizer, estuda pra ser alguém, me impulsionava, não era um peso. Me impulsionava. E eu percebi assim que a minha família, com todas as suas simplicidade, com todas as dificuldades que a gente tinha, essa pitada do afeto, né? De ter a bolacha, de ter o café, de ter o casaquinho lá. Era isso, assim. Então, é por isso que Itanhém, nessa mudança da minha família, foi importante. E ali eu fico 2, 3 anos em Itanhém e depois eu vou para Itabela, que aí também é um outro salto da minha vida. Vou conseguir continuar estudando e fazer aquilo que eu sempre fui buscando, que era fazer o trabalho de base para transformar a sociedade. Porque eu compreendi que para mim e para tantos outros nunca foi legal. As escolas sempre muito simples, viu? Assim, a da educação, eu voltei lá depois de tempo, muito simples. Tinha o espaço, hoje a escola que eu estudei não existe mais, mas era uma sala com cadeiras, o espaço da merenda. Eu lembro que nós fazíamos horta comunitária e nós mesmos íamos no mato buscar, sabe? As coisas para poder fazer o cercado. Coisa mais gostosa aquilo. Gente, como é que as professoras deixavam nós com facões? E nós não brigávamos, vocês estão entendendo? E a gente construía as hortas. Eu amava, assim. Então, assim, muito simples, mas assim, com muito propósito. Educar, fazer a vida acontecer para aquela comunidade. Porque a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente olha para trás. Ah, mas isso aqui era errado. Não. Era daquele contexto. Era daquela época. Eram as pessoas tentando fazer o seu melhor para aquela comunidade, para aquele território. Itanhém também. Uma comunidade, eu estudava de noite, é a mesma escola polivalente, muito simples. Né? Mas o que dava significado para mim? Eu aprendia, eu estudava, eu tinha os meus colegas, eu tinha os professores que mobilizavam o meu conhecimento. Né? Eu lembro que tinha um professor de história, eu sempre fui de sentar na frente, assim. Né? Eu lembro que um dia eu mudei e ele me chamou a atenção e eu fiquei muito brava, porque um dia que eu tinha me permitido, tipo, né? Então, assim, os professores me enxergavam. Né? Porque, assim, eu sabia que eu era uma menina negra. Eu sabia que nem todas as realidades que eu vivia, os meus colegas viviam. Eu sempre soube. E a minha mãe sempre me disse. Né? Mas eu nunca também fiquei ali choramingando, assim. Eu sempre fui buscando as brechas. E em Itabela, é importante dizer que as irmãs das escolas que moravam em Itabela, nós estudávamos na escola municipal. Porque lá elas não tinham e não tem convento. Então, a relação era com a comunidade e também nós estudávamos na escola municipal. E eu lembro que em Itabela eu tive um professor assim, determinante na minha vida, que foi o professor de filosofia, né, que me ensinou a pesquisar. Tem que pesquisar, Edivânia. Tem que pesquisar. Tem que saber o que é globalização. Nunca vou esquecer dessa palavra. Tem que saber o que é capitalismo. Você precisa. Tem que saber o que é classe. Para entender as minhas inquietações. Talvez aquele professor tivesse entendido as minhas inquietações, as minhas falações. E ele fazia júri para a gente defender as nossas pautas, gurias, e eu quebrava esses anéis, tanto que eu batia na mesa para defender. Então, assim, eu tenho esse afeto pela educação porque foi esse espaço da educação que foi me construindo. Né? E que hoje eu sou professora, né? Fiz pedagogia, por entender que a educação ela é importantíssima no seu processo de transformação. Ela não transforma o mundo, mas ela transforma as pessoas e pessoas transformam o mundo onde elas estão inseridas. Isso é importante. E a classe trabalhadora só rompe, e só vai romper com a desigualdade social a partir da educação. Entendeu? Só que não pode ser qualquer educação. Tem que ser uma educação que responde, que dialogue com o território, com a cultura do teu povo, com a cultura afro, com a cultura indígena, com a cultura dos migrantes, com a cultura das infâncias. Qual é a cultura das infâncias? Porque eu costumo dizer, hoje eu estou na escola municipal, e eu dizer, a escola não está preparada. E aí eu digo para as prof, não precisa estar. A gente só precisa ter coragem. Então eu estava interessada assim, em estudar, porque eu tinha um contexto, eu tinha consciência da minha família, eu tinha consciência do papel que eu cumpria na minha família, assim, enquanto uma família
negra que estava lutando para romper com a desigualdade social. E naquela época nós não tínhamos Bolsa Família, nós não tínhamos as possibilidades que nós temos hoje. Então, assim, eu tinha essa compreensão e também essa compreensão da solidariedade. Assim. Então, nunca tive muitos amigos, mas sempre me relacionei bem. Dificilmente eu ia nas festinhas, nunca ia nas festinhas. Quando eu fui para o ensino médio, que eu fiz o magistério, ali eu tinha mais colegas, assim. Porque, assim, como a educação sempre foi esse encanto, então, assim, às vezes eu pensava, as minhas colegas vêm pro meu lado, porque elas sabem que elas podem também se beneficiar, né? Porque, Ed, qual a sua ideia? Você tem alguma dinâmica? Porque eu sempre trabalhei junto aos movimentos sociais com mística. E a mística tem a ver com dinâmicas, né? Para ajudar as pessoas a falarem. Então, no magistério também. Então, e as escolas sempre muito simples, mas a gente vivia aquele espaço com os nossos professores. Mas um recorte que eu sempre digo é que eu sempre tive professores muito bons, que sinalizaram para mim, entendeu? Assim, é por aí. E que também me incentivaram a crescer, a estudar, a ler. Entendeu? Então, isso para mim foi muito importante. E é muito importante. Eu entrei no convento porque eu queria mudar o mundo. E eu pensava que o cara que eu mais admirava é Jesus Cristo. Eu ia falar uma palavrão. Esse cara tipo, né? Atira a primeira pedra, reparte o teu pão. Nossa, eu quero viver essa radicalidade. E eu vou pro convento e, assim, eu quero viver isso. Certo? E é tanto que eu vou fazer os votos perpétuos. Eu fico praticamente 15 anos no convento. E depois eu já estou morando aqui no Rio Grande do Sul, eu faço os votos perpétuos e eu resolvo sair. E aí, assim, por que eu vou sair do convento? E assim, a relação com as irmãs maravilhosa. Sempre tive uma relação muito boa com as irmãs. Porque eu não sou uma pessoa pacata. Né? Assim, eu não tenho problema, eu nunca tive problema em ficar rezando. Eu gosto de silêncio. Eu não gosto de baderna, eu gosto de silêncio. Eu gosto de ficar estudando. Então, a vida religiosa, ela me possibilitava isso. Né? E eu também sempre fui uma pessoa que sempre fui líder, assim, por ser meio metida, achar que as coisas têm que ser... Então, assim, eu fui para a vida religiosa, eu nunca tive problema com aquilo que as irmãs apresentavam, de estudo, de coordenação. Mas o que eu comecei a perceber? Havia um desencontro com a Edivânia e com a estrutura que a vida religiosa colocava. Então, assim, eu não posso mudar a vida religiosa, mas eu posso sair para mudar a Edivânia. Porque, por exemplo, assim, gurias... Ó, vou falar gurias, né? Corta essa parte. Tipo assim, o meu cabelo começou a ser um problema para a vida religiosa. Isso aqui que vocês tiram. A característica nossa, do povo negro, a bunda, sempre... Nós não usávamos hábito, mas sempre... Entende? Então, assim... eu comecei a pensar, não. Eu comecei a me dar conta, posso ser bem sincera, falando bem baixinho para nós, que somos só mulheres que estamos aqui. Sabe aquela coisa? O corpo, a beleza, a negritude, o belo. E falei, não, mas espera ainda. Na minha casa, a minha bunda nunca foi um problema. O meu cabelo caracolado pra lá, pra cá, nunca foi um problema. Por que na vida religiosa agora vai ser? E assim, eu percebi que eu não estava feliz. E se eu não tô feliz, eu não vou ficar. E aí, assim, então, a vida religiosa... Agora voltar pro sério. A vida religiosa, ela vai contribuir comigo, entendeu? Inclusive, quando eu termino a pedagogia, né? Eu faço a pedagogia, eu ainda tô na vida religiosa. Então, assim, eu vou começar a estudar, entrar nos grupos que vai discutir a questão de raça dentro da própria igreja, porque tem os grupos aqui em Passo Fundo. Então, tem esta questão. Mas eu vou dizer, não é aqui. Porque eu lembro que uma coisa que eu tinha pedido para as irmãs era, deixa eu ir para a Tanzânia. Eu tinha duas propostas, ou eu vou para a Tanzânia ou eu volto para o Nordeste. Porque eu não queria o privilégio de ter uma pessoa que cuidava da casa, de dar aula nas escolas particulares. Não era o meu perfil, não é o meu perfil. E as irmãs, eu acho assim que elas tiveram dificuldade de entender, talvez essa radicalidade que eu desejasse viver. E aí eu vou sair. Eu vou viver os dois momentos. Eu vou viver um momento que moro e vou viver um momento fora. Então, assim, quando você mora junto, tem uma questão que não se respeita muito, que é o privado. A minha privacidade. Né? Principalmente se tem criança. Bate, você vai atender, certo? Então, essa questão da privacidade, assim, que eu não gostava. Quando você trabalha fora, você vem, é muito melhor. Porque você bateu o ponto, né? Deu seu horário, você sai, você retorna no outro dia.
Então, você tem um espaço de tempo que é teu. Senão, quando você mora junto, o espaço de tempo não é teu. É do patrão, é da patroa. Porque, assim, por mais que diz, não tá lá fazendo, mas aí faz um suquinho aí. Ah, entende? E aí você vai dizer, não, a não ser que naquele espaço de tempo você sai para estudar, vai fazer outra coisa. Mas tem uma questão ali que é indiscutível, que é a questão do tempo, da privacidade das suas escolhas, né? Que é importante. Quando eu estava com as irmãs, como eu sempre fui da área da educação, assim, eu sempre fui, uma pessoa que falava muito. Então, por exemplo, assim, eu sempre atuei nas comunidades de base, que era trabalho com juventude, com mulheres, que é uma coisa que eu faço até hoje. E eu comecei a fazer trabalho nas escolas, né, sobre a questão vocacional, sobre a questão da escolha pela vida. O que é escolher a vida? O que mata a vida? O que transforma a vida? Né? E eu também sempre participei, assim, em alguns momentos, eu lembro que quando eu morei em Lagoa Vermelha, eu participei de programas de rádio, eu fazia programa de rádio, eu adorava. Fazer programa de rádio. Eu ia para os encontros com a juventude, eu assessorava a juventude, porque eu estudava, entendeu? Então, eu estudava quem é Jesus Cristo, a pastoral, a Eucaristia, a juventude. Então, eu tinha esse espaço de construção da comunidade como missão, porque na vida religiosa, qual é a sua missão? Né? Então, eu tinha esses trabalhos assim. E também, aí no tempo que eu morei em Vacaria, eu trabalhava na escola das irmãs, que era a nossa escola, né? E ali eu tinha duas funções, eu era professora e coordenadora pedagógica. Então eu estava sempre muito envolvida também com adolescente. E aí eu tinha um recorte também de fazer as celebrações, organizar junto com a escola, junto com os professores. Fazia isso com muito afeto, gostava mesmo assim de fazer. É tanto que hoje na escola onde eu trabalho, tem uma celebração, é a Proedivânia. A Proedivânia pensa e compartilha, porque é uma coisa que eu faço com leveza e eu gosto. Acho que é da minha personalidade. Então, veja, quando eu lembro assim, eu sempre tive medo de vir para o Rio Grande do Sul. Mas em nenhum momento o que me assombrava era o frio. Eu sempre tive medo de vir para o Rio Grande do Sul. Eu lembro quando as irmãs me fizeram a proposta, nós éramos 3 jovens. Eu tinha muita vontade de ir para São Paulo, porque no Rio Grande do Sul eu sempre tinha escutado que o Rio Grande do Sul era um estado muito racista. E eu dizia, como que eu vou para um estado racista, eu sendo uma menina, naquela época eu tinha 18 anos. Como é que eu vou viver isso? Como é que eu vou enfrentar isso? Não, porque o estado do Rio Grande do Sul tem muito preconceito. No estado do Rio Grande do Sul tem muito racismo. E eu lembro assim de chegar a falar isso para as irmãs, né? E eu lembro que das 3 que nós éramos, eu que tinha mais melanina, assim. Então eu vim com este medo, né? Como é que eu vou enfrentar esse racismo? Como é que eu vou enfrentar isso? É porque o frio... As irmãs diziam, não, a gente compra casaca, a gente dá um jeito, a gente ajuda vocês a se organizarem. Apesar que no primeiro momento você não sabe lidar com frio, certo? Porque você se coloca muitas roupas e não coloca as roupas adequadas. Depois você vai encontrando sempre pessoas muito gentis que vai dizer, não, mas só um pouquinho, tá? Por favor, não precisa tudo isso, coloca esta e esta, que você vai se sentir mais confortável. E o seu corpo vai se adaptando. Né? E o meu pai costumava dizer, nossa, a Vânia é igual camaleão. Se adapta a tudo. Ou seja, eu não fico lá assim... Claro, eu sinto um pouco mais de frio, sinto. Mas é uma coisa assim que eu não fico lá, que frio, não vou fazer nada. Não. Tô com frio, o que eu posso fazer para me aquecer? O que eu vou fazer? Então, eu passei por esses 2 momentos. E, assim, sofri, sim, em alguns momentos, chavões, frases, situações mal colocadas. Né? Mas eu também cheguei e fui percebendo que aquilo que as próprias irmãs falavam ou que eu via no jornal não era tudo verdade. Que sim que tinha negros. E sim que tinha pobreza no Rio Grande do Sul. E sim que tinha coisas que nem todo mundo falava. E aí eu vou descobrir um estado que eu não conhecia. E aí eu vou para as periferias. E eu vou dizer, não, no Rio Grande do Sul tem pobres, no Rio Grande do Sul tem negros, no Rio Grande do Sul tem índios. E aí eu vou discutir isso, inclusive, para dentro da vida religiosa. Quem são as irmãs negras? Quem são as irmãs negras? Quem são as irmãs? Quem são a clientela das escolas particulares? Né? Eu vou precisar fazer essa reflexão, porque assim, é meu isso, então eu vou viver isso, né? Eu vou me dar conta que as próprias pouquíssimas irmãs negras, 2, 3, né? Vindo inclusive do estado do Nordeste, não do Rio Grande do Sul, acho que uma ou outra, agora tem, porque eu saí, mas eu sou próxima delas, assim, né?
Então, eu vou descobrir um estado que não me era apresentado. E aí eu vou dizer, não, ok, é nesse estado que eu vou viver, mas é nesse estado também que eu vou querer transformar. E é por isso que hoje eu me encontro nas ocupações. Né? Moro numa ocupação urbana de Passo Fundo com este povo, né? Que não é apresentado pela Rede Globo nem pela RBS, quando se fala do Rio Grande do Sul. Né? Mas você vai perceber que eles estão para além da Avenida Brasil, né? Quando a gente sai em Passo Fundo. À margem, escondidos, jogados, invisibilizados por os chavões que existem de uma hegemonia branca de dizer que o estado do Rio Grande do Sul é todos brancos. Isso é uma narrativa da hegemonia, né? De quem colonizou. Não, mas espera, ainda tem outras narrativas. E é isso que eu falo na escola com os meus alunos. Dou aula na escola municipal no município de Pontão. Hoje, 2026, tem uma turma de 5º ano. Tenho 24 alunos. E tenho alunos negros. E é muito interessante, viu, quando a gente diz assim, qual é a importância da representatividade, né? E alguns dizem, não, é mimimi. Não, gente, tem uma importância. Tem 3 anos que eu tenho trabalhado com 5º ano, e eu lembro que o ano passado um aluno falou comigo, desculpa, prof, me chamou assim. Ele viveu um conflito fora da sala de aula. E ele chegou na sala de aula e ele me trouxe o conflito. E eu falei, isso é racismo. E aí eu tive a oportunidade de conversar com toda a turma. Não para criminalizá-lo, mas para possibilitar o conhecimento, né? E perceber que aquilo doía, machucava. Então, assim, e eu tenho certeza que ele só trouxe isso porque ele encontrou uma professora negra. Nessa turma que eu tô agora, tem um menino do 5º ano. Eu vou contar esse caso porque é importante. Ele vem do Rio de Janeiro. Eles são 3 irmãos negros. E, por exemplo, hoje, ele me contou uma coisa. E ele me contou porque eu sou uma professora negra. E eu não sou do tipo que eu fico fazendo de conta. Eu saí da minha sala do 5º ano, eu fui na direção e eu falei, eu quero falar com o aluno X do 9º ano. Diz para ele subir lá, bater na porta da sala da Proedivânia, que a Proedivânia quer conversar com ele. E a diretora não me disse não. Ela disse, ok, Prof. Ed. E ele subiu. E eu falei com ele, gurias. E ele chorou. E me deu um abraço. Hoje eu não vou conseguir dar retorno para a mãe dele, mas amanhã eu vou conversar com a mãe dele. Porque tem dores e tem potencialidades que só quem é da população negra, só quem vive o racismo, só quem vive a exclusão social vai saber. Né? E ele me traz, ele diz, prof, o meu colega usou uma frase racista. E aí, quando ele me fala, eu escrevo no quadro. Eu ajudo as crianças a entenderem que não é qualquer frase. Né? E aí eu não vou trabalhar só a questão do racismo, então eu vou trabalhar a questão da desigualdade social, a classe, para que eles possam se encontrar, entendeu? Se encontrar. Eu tenho uma função social enquanto educadora. Eu não estou lá só pelo encantamento do mundo das palavras. É preciso que eles entendam que palavras poderão transformar a realidade deles. Até algumas pessoas dizem assim, Ed, você tinha que vir trabalhar aqui em Passo Fundo. E um dia desse, conversando com a diretora, ela falou comigo, Edivânia, assim, a gente pensa também, nossa, pro Edivânia, mas esses dias ela falou, eu pensei em você, esses dias ela disse pra mim, eu fiquei pensando nisso, ela disse pra mim, professora Edivânia, você é necessária na nossa escola. Não é porque é você, poderia ser outra pessoa. Ela disse, neste momento você é necessária. Porque você faz uns enfrentamentos que nenhuma outra prof faz, porque não vive ou não viveu tal situação. Então, assim, tem umas coisas que os alunos trazem. E eu escuto, porque eu digo para eles assim, que eu não quero alunos com a cabeça enorme, cheia de conhecimento, mas com o coração pequenininho, que não tem sensibilidade, que não tem afeto, que não tem compromisso um com o outro. Eu digo para eles, nós somos uma comunidade que se encontra todas as tardes, que discute conhecimento, que briga, que compartilha a palavra, mas que compartilha também o pão. Nós sentamos no refeitório para lanchar juntos e eu lancho junto com eles. Tem uma menina, tem coisas, eu nunca achava que alguém observava. Ela disse um dia para mim, ela falou, prof,
Acho tão bonito. Eu falei, o quê? Ela disse, você senta junto com seus alunos, né? Sim, sento. Porque ali eu vou entender quem consegue pegar a faca, quem não consegue pegar, quem tem alguma questão com a alimentação, né? Quem tá comendo muito, ansioso, quem não tá comendo, o que que tem. Porque isso eles não vão falar no todo. Eles são pré-adolescentes. Eles querem mais pertencer a um grupo que os acolha. Mas no refeitório eu sou a adulta da relação, eu vou entender isso. E eu vou dizer aquele, não vai comer hoje por quê? Porque eu sou assim. E também vou dizer, por que tá colocando fora? Menino, tem um monte de criança passando fome, não pode colocar fora não. Então pede para as senhoras servir uma porção menor. E olha que eles se ajeitam. Porque é isso, gente, o ato do educar não é só quando eu tô lá com o canetão. É quando eu enxergo eles. Essa é a questão. Dos pais, dos professores. Tinha uma época assim, que eu chegava na sala e os professores não respondiam meu bom dia. E eu nunca os agredi. Eu nunca os ofendi. É só por causa da minha postura. É só porque eu falo. Gurias, e vocês, quem está nos escutando? Por exemplo, eu sempre digo, quando a gente mora num município pequeno, às vezes a escola é o único lugar que a criança vai ser enxergada. Então, eu não posso ser negligente. Eu tenho que enxergar esse aluno como um todo. Não é verdade? Então, assim, se precisar ir para o conselho tutelar, eu vou. O ano passado, o conselho tutelar me chamou 2 vezes. Fui. Não me escondo. Fui. Assim, 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 assim. Não me escondo. Vou dizer, não sou uma professora, não permito apelidos. É o nome da pessoa. É o seu nome, é a sua identidade. Né? E eu lembro que teve uma questão na escola que tinha um menino que todo mundo chamava ele de um apelido. Eu digo, o quê? Até os professores... Não, o nome dele é fulano. E aí, quando eu falava, fulaninho, esse aluno não é meu, eu tenho fulano. Nossa, prof, como tu é chata. Sou chata. Mas quando eu trabalho o nome dessa criança, eu trabalho a identidade dela. Eu trabalho a família, o pertencimento a uma comunidade, a um território. E hoje, mas isso é bullying. E você, educador, está reproduzindo essa cultura? Outra questão. Chega em novembro, todo mundo... Não. Só festerê, negro não é só barriga. A gente não sabe só fazer coisas bonitas, gostosas. Nós também somos intelectuais. Nós também produzimos conhecimento. E aí uma questão, vou comer nega maluca. Nega maluca? Bolo de chocolate. Eu como bolo de chocolate. Ai, professora Edivânia, mas isso sempre foi assim. Isso sempre todo mundo fala assim. Os conceitos foram construídos e são possíveis de serem questionados para uma evolução, professora. Para uma evolução. Se você me disser assim, nós viemos de uma cultura racista, excludente, e por isso nós reproduzimos, eu entendo. Mas dizer porque você, educadora, que fala isso porque todo mundo faz assim, não. Você pode... Porque eu também cheguei no Rio Grande do Sul e também escutei. Vou comer uma nega maluca? Não. Você vai comer um bolo de chocolate. Vou comer 2 negrinhos aqui, um negrinho. Não. Você vai comer brigadeiro. Ai, mas todo mundo fala. Mas você não é todo mundo. Você é uma educadora. Você está aqui para possibilitar o conhecimento. A gente pode até dizer, verdade, criança. Seu pai, sua avó fala assim. Mas a ideia é que tem uma questão cultural que a gente precisa questionar as palavras que foram legitimadas pela cultura dominante, hegemônica de um estado, de um país. Hoje nós temos... Pergunta para a criança negra que está ao do lado. Como é que ela falaria? Como é que ela se sente? Então, eu cumpro também assim, essa função. Né? E eu lembro que uns anos atrás, eu estava trabalhando no 9º ano em um guri, que hoje está no 3º ano, sou apaixonada por aquele guri. Mano desse guri, que eu agora estou trabalhando com ele no 5º ano. E eu organizei eles em grupo, direitos humanos, e coloquei tópicos. E um tópico era sobre a questão do racismo. E o grupo apresentou e ele achou que o grupo não foi. E ele falou comigo assim, pro Edivânia, eu posso contribuir com o grupo? Eu falei, deve. Gurias. Eu voltei pra casa e falei, valeu.
Porque ele disse para os colegas brancos que estavam apresentando o trabalho que eles estavam fazendo lindamente. Só o teórico, entendeu? Mas ele tocou. Ele disse, eu me sinto assim quando tem tais e tais abordagens. E eu pensei aquele dia, eu falei, nossa, valeu todas as inquietações. E também isso dos professores, isso dos pais, assim, da direção me chamar para me explicar um texto que eu dei e que tinha uma palavra de origem africana. E a escola me chamou e eu disse, sim, eu estou trabalhando esse texto. E a mãe vai dizer que eu estou querendo, ela usa a expressão assim para mim, daqui uns dias a senhora quer fazer um terreiro nessa escola. Eu falei, não, longe de mim. O que a senhora precisa entender, nessa época eu trabalhava em ensino religioso, é que a ciência religiosa, ela é uma ciência do conhecimento. E a senhora está confundindo religião com espiritualidade. Religiões católica, religiões africana, indígena, todas as questões aqui nós vamos estudar, nós vamos conhecer. A espiritualidade é sua função como família, não é minha função. Se a senhora for lá olhar o que é religião e o que é espiritualidade, a senhora vai perceber que a senhora está equivocada na cobrança à minha pessoa. Eu estou trabalhando religião, por isso eles pesquisam, por isso eles trazem quem são as lideranças de diversas religiões, que algumas não são nem brasileiras, mas que a gente está olhando para a gente poder abrir o nosso leque de conhecimento. Em nenhum momento eu pedi para alguém trazer um terço, uma Bíblia, na perspectiva da oração. Sempre na perspectiva da pesquisa. Então, eu não estou e não vou fundar nenhum terreiro. E outra coisa, eu vou dizer para a senhora. Esta pessoa que vos fala, a Edivânia, eu me tornei muito melhor. Depois que eu deixei o meu preconceito, o meu senso comum sobre macumba, sobre terreiro, sobre santos. E entendi o humano, o ser humano, buscando se compreender no mundo. Tivemos uma conversa mais de 1 hora, não tirei o meu texto do caderno, continuei trabalhando o texto, voltei para a sala de aula, expliquei para as crianças, não o conflito, mas o contexto do texto trabalhado e a linguagem. Pensei, aqui eu tenho a possibilidade de, a mãe que achava que ia me trancar, ela me deu a possibilidade de ir mais para frente. Porque aí eu fui lá no texto, destaquei todas as palavras e agora vamos pesquisar estas palavras. E aí não vai ser só um grupo, é a turma. E aí, depois disso, eu vou pesquisar as mulheres negras na ciência. E aí a criança vai me trazer uma coisa que eu amo por demais. Ela disse pra mim assim, essa mesma mãe, ela disse pra mim assim, prof, sabe que essa mãe não gostou dessa pesquisadora? Eu falei, não. Eu falei, pois é, mas diga pra sua mãe que se ela tá viva, é porque essa pesquisadora aqui, você sabe quem é ela? Sim, eu sei, professor, eu fui pesquisar. Ela é da ciência, ela ajudou na vacina da Covid-19. Conta isso pra tua mãe. Então, eu enfrento essas coisas assim. Só que assim, eu não fico lá choramingando, entendeu? Assim, eu penso que não é pela Edivânia. É pela minha postura. Porque se eu fosse a queridinha, se eu não assumisse algumas bandeiras em defesa dos alunos, passaria despercebido. Se as falas preconceituosas, racistas, eu não desse bola. Mas não é da minha personalidade, nunca foi. Nunca foi. Então, não é estando numa escola que vai ser diferente. Só que você precisa ter coragem de sofrer os impactos dessa postura, entendeu? Não, as crianças não têm essa consciência. Assim, eles chegam ainda perguntando assim no 5º ano, qual é o lápis cor de pele? E aí eu aproveito para trabalhar. Assim, vou lá, pego os lápis, né? Qual é o cor de pele? Escolha, por favor, qual é o cor de pele? Ai, prof. E aí, vou trabalhando com eles. Mas eles, assim, alguns, tipo, esse aluno negro, ele tem. Porque a família, a mãe dele me conta como ela
faz o processo de empoderamento deles, né? Mas a maioria não se dão conta, porque eles pintam ainda tudo de bege. Eu lembro que essa semana não, no início do mês de março, eu dei uma figurinha para eles pintarem estrategicamente para o mundo da leitura, era a Mônica. E alguns reproduziram a Mônica igual, outros não. Então, porque assim, tem uma questão que, apesar da Lei 10.639, a história africana não entrou no projeto político-pedagógico. Então, essa história, ela não é trabalhada. Veja, ela não é trabalhada, ela é celebrada de forma fragmentada no mês de novembro. E aí está um problema. Se você não conhece o contexto, você celebra o quê? Talvez a narrativa, inclusive do colonizador, e não a narrativa do povo africano. E não a narrativa dos negros que hoje faz a luta, organiza os grupos. Isso que a gente precisa se dar conta. Então, a escola tem muito que avançar. Muito. Estamos longe de ter uma escola antirracista, propostas político-pedagógicas antirracistas. Muito longe. Fiz magistério, aí vim para o Rio Grande do Sul. Eu lembro que retomei a didática um tempo à noite. Depois fiz pedagogia aqui na UPF. Fiz teologia de férias. Sempre quis compreender quem é Deus. Quem é esse Deus que escolhe alguns para a vida e outros eles deixam morrer? Como assim? Se eu, que sou uma formiguinha, estou lutando para todo mundo ter vida e dignidade, e aí tem um Deus que permite que você come e outro morre de fome. Aí fui fazer teologia. E descobri que, de fato, esse não é o Deus que poderia muita gente dar o sentido da sua existência, que esse é o Deus do colonizador, do Deus que detém o poder, daquele que manipula. Aí fiz teologia. Meu Deus, me libertei. Então, comecei a olhar a pessoa do Jesus Cristo, não esse milagreiro, mas aquele que caminha, que transforma, que acredita, que diz, ó, atire a primeira pedra. Pegue a sua cruz, pega as suas malas. Pega as suas dores e vai pra frente. Fiz teologia, fiz pedagogia. Aí quando eu fui trabalhar em Lagoa Vermelha, em Vacaria, percebi que eu sabia muito pouco. E eu fui para a área da gestão. E eu fui fazer uma pós. Aí eu fiz pós em gestão, administração e supervisão. Na PUC, aprendi muito. Tinha umas professoras que eu queria ter elas na caixinha. Para quando eu tivesse dúvida, eu pudesse conversar. Aprendi muito. Então, sobre democracia, ali sim. Democracia, gestão, participação. Quanta coisa boa. E isso foi constituindo cada vez mais aquilo que eu já sabia um pouco e aquilo que eu acreditava. Que democracia sem a participação dos indígenas, dos negros, inclusive das crianças, não é democracia. É narrativa de opressão. E que a gente acredita e bate palma porque nos ensinam e nos reproduzem assim. Dizer assim que os meus pais sempre sofreram a cada partida. Cada partida minha. Eu tenho ainda hoje, quando eu sempre saio de ônibus, eu tenho ainda hoje as lágrimas do meu pai, de um modo especial, na rodoviária. Né? Mas eu sempre dizia assim para ele, papai, eu quero ir. Mas eu sempre que precisar, eu voltarei. Porque assim, eu nunca fiquei muito tempo sem ir na Bahia, entendeu? Esse ano que eu não fui por uma situação no meu pequeno, mas eu vou todo ano. E eu lembro que quando eu fiz o meu TCC da pedagogia, eu trabalhei a cultura erudita e a cultura popular. E no meu TCC eu conto a história, né, do meu processo de educação, da sala, do papel, e eu mando para a minha família. A mãe me conta assim que papai andava com aquele material, mostrando para todo mundo o que eu tinha escrito. Porque lá eu falava deles. Eu falava da importância da cobrança, da importância de todos os movimentos que eles fizeram para que nós pudéssemos estudar com todas as dificuldades. E assim, meus pais sempre me apoiaram. Só teve um momento assim que foi um momento difícil, assim, eu saí do convento, eles queriam que eu retornasse para a Bahia. E eu disse, não, eu não vou retornar. Eu não vou retornar porque Itaí não me serve mais. Porque assim, eu preciso viver. E eu disse para papai, falei, papai, como é que eu vou para Itaí? Briguenta do jeito que eu sou, eu não vou durar muito tempo. Eu vou precisar migrar.
E aqui eu encontrei as minhas lutas, as pessoas. Eu fui secretária da Comissão de Direitos Humanos, então isso também me colocou num leque de compreensão do que é direitos humanos, como se constitui, quais são as violações. E aí, eu lembro que as irmãs foram na casa dos meus pais, e papai disse, as irmãs tiveram que ir, eu digo, mas eu não vou. Eu lembro que papai falou comigo, mas como é que tu vai viver? Ué, trabalhando, como eu sempre fiz. Trabalhando. E, de fato, encontrei pessoas generosas que me acolheram, que me apontaram um caminho. E aqui estou eu. Nesse tempo, e aí assim, eu voltei, depois eu casei, aí eu contei que eu tinha um namorado, aí depois contei que eu ia morar junto, aí depois contei tudo em etapas, contei que tinha o Everson, um filho. Como assim? Sim, um netinho. Voltei lá com o Everson pequeno, voltei lá com o Nederson. E assim, eles foram compreendendo que, assim, eles tinham um desejo, o meu pai não tanto, mas a minha mãe tinha um desejo muito que eu ficasse no convento. Muito legal, assim, minha mãe dizia, é tão bom. Sim, é bom, mas eu quero fazer mais coisas, não quero fazer só o convento. Né? E eles foram acompanhando. Hoje, a preocupação dos meus pais hoje, eu já não tenho mais o meu pai, a preocupação da minha família hoje é assim, nossa, a Vânia é muito radical em algumas coisas. Aí a Vânia precisava sair das ocupações. Mas eu sempre fui conciliando tudo isso. Nos encontramos na luta, em reuniões. Ele trabalhava no sindicato dos metalúrgicos e eu na Comissão de Direitos Humanos. E aí nos encontramos um dia e tinha o plebiscito, 2015. Aí participando do plebiscito, nos encontramos, começamos a namorar. Acho que damos certo. Falei, olha, eu só não vou mudar o meu jeito de fazer luta. Se estiver disposto a... Né? E aí fomos morar junto, constituímos a nossa família, temos o Everson. E hoje moramos nós 3 lá na Ocupação Valinhos 2. 2018. 2 de janeiro de 2018. Chegou bonito. Bem no início do ano. Bem no início do ano. Primeiro, assim, eu acho que a maternidade tem uma questão do susto, né? Porque eu pensava assim, gente, como é que eu vou criar o Everson? Como é que eu vou educá-lo? Não vai ser possível. Como é que eu vou fazer isso? Depois eu fui percebendo assim que não. A primeira coisa que eu não fui fragmentando foi maternidade e luta. Não fragmentei. Sempre trouxe junto maternidade e luta. As mulheres precisam, a sociedade precisa entender que a maternidade precisa estar inserida no nosso contexto. Então, assim, o Everson está comigo hoje, ele está comigo em todos os lugares. Desde quando eu estava grávida. Eu parei o tempo ali que ele era pequenininho, né? E muita gente achava, a Ed depois vai cuidar da vida dela. Eu disse, gente, eu estou cuidando da minha vida sempre. Mas eu não faço isso sozinha, eu faço isso no coletivo. Eu faço isso junto. Né? E aí eu fui conjugando sempre. Mas, claro, a maternidade tem suas exigências, como tudo. Tem sua cobrança. Nossa, mas você vai levar o seu filho. Mas não ficou em casa. Sim, mas eu sou da luta, sempre. Então, eu vou estar na luta com o meu filho. E eu tenho compreendido que eu tenho feito muito bem para ele. Que o ato de educar pela palavra é sublime, mas pelo exemplo é transformador. Não sou a única, graças a Deus. Tem um professor que está se aposentando, né? E tem um professor que está chegando. Então, vai acabar... No momento, nós vamos ser 3, no outro momento, nós vamos ser 2. Assim, eu no primeiro momento, tem essa questão, assim... Ed, o que nós vamos fazer? O que você pensou? Não, é o que a escola pensou, né? Depois, hoje, assim, por exemplo, esse ano, tá lá numa organização, trabalhar a cultura afro. O que eu percebo de tudo isso? Que hoje se busca, mas não entra no planejamento. Então faz e vai movimentar quem tem uma sensibilidade. Tem uma prof que vai dizer, você vai fazer? O que poderíamos fazer junto? Então vamos fazer junto. Mas aquela professora que vem só para dar sua aula, mais isso, mais trabalho, Eide. Em vez de entender assim, não, língua portuguesa, matemática, história, geografia, ensino religioso, arte, tudo pode trabalhar, né? E o que a gente tem feito, tem um professor também muito bom, esse professor de geografia, a gente tem, vamos propor isso? Bora. E aí, assim, ou por escolha, ou por vergonha, né? Então, vamos fazer. E também porque os alunos começam a entender, começam a perceber. Essa professora faz esse recorte. O Dia das Mães, Dia das Mulheres, eles fizeram uma dinâmica lá e eles me deram um papel
E eu disse, olha que engraçado, né? Bem isso mesmo, assim, os alunos olham pra gente. Eu nunca imaginava uma coisa que eles colocaram lá de mim. Então, ou seja, assim como eles olham para a professora Edivânia, eles olham para os outros professores. Eles vão saber o que você fala. Então, assim, o que eu percebo é que a Lei 10.639 precisaria entrar num planejamento. Não é? Que, assim, não é eu gosto, não gosto. É um planejamento da escola. É conhecimento. Então, nós vamos fazer. Desde criança, assim, sabe? Quando eu disse que eu nunca achei, normal uma criança não ter o que comer. E depois, então, eu passo pela Pastoral da Juventude, então, os mutirões no Nordeste, de nós construirmos casas. Depois, em Itanhaém, os mutirões. Em Tabela, o pessoal do MST, que a gente tinha uma proximidade, as comunidades eclesiais de base. Em Lagoa Vermelha, a questão de estar junto com a comunidade também eclesial de base. Em Passo Fundo, eu vou participar do projeto Mulheres da Paz, né, no ano 2011, 2012. Vai ser um grupo de 200 mulheres, organizado em 4 regiões. Eu vou coordenar uma das regiões maiores e eu tenho a função ali de ser uma educadora social. E com esse projeto ele vai me colocar em sintonia com a desigualdade de Passo Fundo, escondida. E eu vou fazer essa proximidade com as periferias de Passo Fundo pela perspectiva da mulher. Não é pela perspectiva do homem. Isso muda. Né? Vou viver esse projeto intensamente. Depois, o projeto termina e eu continuo na Comissão de Direitos Humanos como secretária. Porque assim, eu já estava... assim, com tudo. Com os projetos da comissão, eu já estava junto. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu vou lá e faço, eu vou lá ajudar. E aí, assim, o que vai acontecer? Eu fico na Comissão de Direitos Humanos e a questão da moradia urbana em Passo Fundo sempre foi um problema, né? E aí, eu vou perceber que o pessoal que está nas ocupações urbanas, elas vão acessar a comissão só quando tem ordem de despejo. Tem ordem de despejo, era aquela loucura. E aí, vai surgir uma pós de educação popular que eu vou fazer e eu vou perceber, eu vou para as ocupações. E aí eu vou perceber nas ocupações que não é só a falta de moradia. É a falta de saneamento básico, é a falta de escola, é a falta de alimento, é a violência doméstica, é tudo. E aí eu vou perceber que, inclusive, as lideranças, mulheres, não são, inclusive, potencializadas pelo movimento de luta por moradia. Porque não é que você está falando de movimento de luta por moradia, que esse movimento não reproduz a cultura patriarcal, machista, racista. Né? E aí eu vou dizer, não, mas espera ainda, meninas. E aí eu vou, enquanto Comissão de Direitos Humanos, convidar para a formação, que a Comissão de Direitos Humanos tinha um grupo de formação na época, porque eu visitei, sabe a Beira Trilho, aqui em Passo Fundo? Eu visitei andando, gurias. Toda a Beira Trilho. Sabe o que é isso? Cortando os trilhos, da Santa Maria 2 até o Valinhos. Eu encontrei de tudo. Eu encontrei pessoas deitadas nos trilhos. Eu encontrei fome, eu encontrei um senhor carregando uma botija de água, morando lá num canto. Eu encontrei muito lixo, eu encontrei mansões na beira-trilho. Eu encontrei muita gente que estava nas cercas conversando, que me deu um copo de água. Eu encontrei gente sonhando em ter o documento da terra, da casa, né? Eu encontrei muitas vezes o trem vindo e eu tendo também que me proteger para não ter um atropelamento. Eu caminhei toda a beira-trilho. Também encontrei muita gente. Eu me assustei com quem estava, às vezes, lá e eu não sabia quem era. Né? Mas todos e todas me deram um bom dia. O que essa menina está fazendo? Tem tal trabalho, assim. Né? Então, assim, eu vou me envolver com a questão da moradia. E aí, assim, eu vou para as ocupações, eu vou organizar reunião, eu vou dizer, não, mas a gente não pode, tem muito sofrimento aqui. Eu vou ver a questão das denúncias, como se faz. E aí eu vou integrar o movimento de luta por moradia, porque aí acontece uma questão que o pessoal não vai mais à procura da minha pessoa enquanto Comissão de Direitos Humanos só quando estão em ordem de despejo. Tem um problema, tem uma situação. E aí o pessoal vai me desafiar a ir morar na ocupação
que na época eu morava de aluguel, e aí eu vou para a ocupação Valinhos 2, que eu lembro que o Nairo, que era uma liderança, falou: Edvânia, lá na ocupação tem uma casinha que é a tua cara, porque você tem um bebê pequeno, é a tua cara. E aí eu disse pro Nederson, que é o meu esposo, eu disse: Nederson, você topa? Ele falou: topa, se para você é importante. Porque assim, eu já ia nessa ocupação, inclusive as reuniões eram no domingo, e eu ia nos domingos já acompanhar essa ocupação, para escutar, para mediar conflito, para ajudar a pensar, para dizer algumas coisas do processo que o Leandro Scalabrin sempre acompanhava, me dizia: Ed, tal situação, se você puder ir lá junto com o povo. Então, eu sempre vivi essa situação ali. O Leandro, é importante deixar claro que o Leandro é um advogado da RENAP, é da Comissão de Direitos Humanos, que acompanha todos os processos jurídicos das ocupações que o movimento de luta por moradia tem trabalho. E aí eu vou para a ocupação, e aí acontece uma coisa muito interessante, que eu vou para a ocupação Valinhos 2, e assim, eu vou e o pessoal já me disse: Dona Edvânia, a gente quer a senhora como coordenadora aqui junto. Sabe assim, não tem tipo, a senhora gostaria? Não, nós queremos. E aí vou encontrar também a Silvana, que é os padres escalabrinianos que moram lá próximo, eles vão chamar a Silvana, porque eles querem entender a ocupação lá. E aí eles vão contratar a Silvana, que é da assistente social, e a Silvana diz: não, eu posso fazer o trabalho, mas com quem que eu vou falar? E aí o pessoal diz para ela: não, fala com a Edvânia. E aí nós vamos nos aproximar, e nós vamos criar um grupo chamado Ocupar Mulheres, Terra e Luta. Por quê? Porque eu fui me dando conta e fui trazendo essa discussão que as mulheres faziam todo o trabalho de base, e faz. Mas na hora da discussão com o executivo ou com o parlamentar, nunca eram as mulheres. Sempre os homens. Numa reunião que eu estava numa assembleia no Valinhos, um senhor teve a coragem de me dizer que o que o prefeito ia achar se chegasse lá só mulheres para negociar. Eu falei com ele: olha, a primeira questão eu vou dizer para ele que eu não fui lá para discutir gênero. Primeira coisa. E a segunda é que eu vou discutir moradia, os homens também moram. E a gente também sabe o que é discutir casa, e casa boa. Então, eu vou para a ocupação. Essas questões do próprio território, reproduzir essa cultura machista, perversa, né? Mas aí nós vamos fazer uma coisa, nós vamos reunir essas mulheres das ocupações que o movimento de luta por moradia está próximo. Porque o que acontece, Gurieto? Quando acontece a ocupação urbana, que já faz 10 anos, ela acontece de maneira espontânea. Ela não tem uma organização como faz o pessoal do MST. Então, depois é preciso ir organizando as ruas, a luz, a água. Não tem espaço para as crianças, por exemplo, nas nossas ocupações. Porque nós não estamos acostumados a pensar o lugar da infância. Nós estamos acostumados a pensar o lugar do boteco, certo? Do mercado, da igreja. Mas nós não fomos ensinados a pensar o lugar do brincar das nossas crianças. Por isso elas brincam na rua. Né? E aí, assim, nós vamos reunir essas mulheres. Então, a gente tem, inclusive, um documentário. Porque quando a gente faz as manifestações, a gente escuta muito assim: esse povo que mora nas ocupações são vagabundas. Vão trabalhar. Como assim vou trabalhar? Eu sou uma trabalhadora. O que a gente precisa denunciar é a especulação imobiliária que tem nesta cidade e que eu, classe trabalhadora com salário mínimo, 2 salários mínimos, não consigo adquirir um terreno. É essa denúncia que são feitas. E assim, as mulheres empobrecidas desse sistema capital é que limpa a casa da elite. Então não venha nos mandar trabalhar, porque inclusive para a gente estar aqui, dependendo da situação, é descontado o meu dia na carteira de trabalho. Da elite da burguesia de Passo Fundo. Então, e aí nós vamos, o grupo vai discutir isso e nós vamos fazer um documentário para dizer para a sociedade de Passo Fundo quem somos nós. Nós não somos as vagabundas. Nós somos mulheres, nós somos famílias, nós somos pessoas que sonhamos. E nós vamos construir esse documentário. Depois vocês podem assistir, um documentário longo, mas esses dias eu achei muito bacana, o pessoal assistiu, me chamou para conversar. E aí, assim, os encontros das mulheres vai ser nós vamos nos encontrar uma vez por mês. E aí, assim, o meu olhar para o território, eu vou me dar conta, os 3 primeiros encontros, gurias, as mulheres só falavam de violência, só falavam de dores, porque assim, eu tenho a função de dinamizar, porque eu sou aquela pessoa que estou no território e que as mulheres têm confiança.
Então, assim, só vinha violência. E aí eu disse para as meninas, a Mari, a Sil, vamos refazer nosso planejamento. Vamos atrás da defensoria, vamos atrás de uma advogada para discutir a Lei Maria da Penha. A gente precisa possibilitar o conhecimento para essas mulheres terem coragem de denunciar. Num sábado de manhã, eu lembro, eu tinha, na área que eu tenho na minha casa, se um dia vocês quiserem passar por lá, tinha 5 mulheres que durante a noite sobreviveram. E uma era daqui da Vista Alegre, pertinho daqui da UPF. Estava lá na minha casa para me escutá-la. Então, assim, este grupo é um grupo, assim, potente, porque ele tem esse espaço da escuta, né? E, no primeiro momento, o nosso encontro começava, ia chegando as meninas depois, porque nós temos uma questão muito ruim do deslocamento do ônibus. Você perde um ônibus, vem só depois de 1 hora. Aí nós conseguimos que os padres escalabrinianos colaborassem conosco com o dinheiro. E aí nós encontramos, a gente sempre encontra gente boa, tá? Importante, ninguém faz nada sozinho nesse mundo. A gente é um coletivo. Encontramos um senhor generoso, fez um preço bom. Então ele passava nas ocupações, porque tem isso. Às vezes você tem o dinheiro, mas a pessoa não quer entrar na ocupação. Isso aconteceu comigo. Para o meu filho ir para a escola na educação infantil, que não tem ônibus, eu podia pagar porque eu fiz essa escolha. E o cara disse, Edivânia, eu não posso ir buscar o teu filho. Então, assim, nem naquele momento que eu estava fazendo a escolha de pagar para o meu filho poder participar, que é um direito, está no Estatuto da Criança e Educação Infantil. Não, eu tive que fazer outras organizações. E aí, às vezes, as pessoas dizem, viu, mas não leva a criança porque não quer. Não é bem assim. Quem está no território onde há desigualdade social, onde as ruas é de barro, onde tem lama, não é bem assim. Nem todo mundo quer entrar. Na ocupação, às vezes, quando eu estou no centro, que eu tenho que pegar Uber, eu tenho um rapaz que vem me buscar porque já cansei de... Não leva a senhora até a casa da senhora. Deixa a senhora aqui. Entende? Então, é deste lugar que grita pela vida digna. E eu não estou falando de uma ocupação. Estou falando de mais de 10 ocupações que nós temos em Passo Fundo. Então, a gente vai reunir essas mulheres. Nós somos um grupo de 30 mulheres, lideranças das diversas ocupações. E aí a gente vai fazer esse documentário, que é muito legal. E mais legal, gurias, é para a gente poder se enxergar, entendeu? É dizer quem nós somos, como é que nós fazemos, como é que nós enxergamos a ocupação. Que é um lugar, a periferia e os territórios não são só lugar de violação de direitos humanos, são lugar de potencialidade. Aí esse grupo vai crescer, né? E nós vamos focar em 3 questões com as mulheres. Nós vamos focar na formação, nós vamos focar na escuta e nós vamos focar na alimentação. A formação não é uma formação acadêmica pesada. Uma formação que vai de encontro com os anseios das mulheres. Então a gente vai discutir cultura, a gente vai discutir violência, a gente vai discutir política, a gente vai discutir o cuidado, a gente vai discutir no carnaval, no mês de fevereiro, eu conduzi um encontro. Eu sou uma que sempre estou para as meninas, eu estou aqui de novo. Eu conduzi um encontro em fevereiro e eu tive uma iluminação dos meus ancestrais, que é Monte Bloco. Eu organizei, montei 3 blocos. Meninas! Quem quiser acompanhar pode ver lá no Projeto Ocupar, ou na minha página do Instagram, que a gente sempre compartilha. Eu criei 3 blocos e disse, olha, vocês precisam discutir tema, porta-bandeira e as características de cada grupo. Vocês tinham que ver o que vieram. As bandeiras, eu tinha levado algumas coisas, fizeram máscara, fizeram um desfile. As crianças fizeram um bloquito sobre a questão da moradia, né? Então, assim, essa parte também do lúdico, porque pensa, as mulheres trabalhadoras da classe popular, elas não têm tempo para o descanso. Trabalha o dia todo para levar o pão de cada dia. Chega em casa, tem louça para lavar, tem filho para cuidar, tem todo o trabalho doméstico que às vezes está lá esperando por ela. Então tem uma menina que me diz, o dia do nosso encontro é o dia que eu mais fico feliz. Porque eu digo, lá, as meninas, a gente tem sempre parceria com universidades, vai cuidar das crianças, trabalhar com elas, e as mulheres vão ter aquele tempo. Entendeu? Para conversar, para dar umas risadas, né? Conseguimos, há um ano atrás, a emenda parlamentar da deputada
Reginete Bispo, uma emenda de R$150 mil. Então, o que a gente fez? Nós contratamos, por um tempo, psicólogos para ir no território. Para escutar as mulheres. Porque, assim, uma coisa a primeira escuta eu faço. Mas eu também preciso ser cuidada. Porque eu também digo, não, Edivânia, não pega, mas não tem como não pegar. Não tem como você engolir o choro. Porque você também é limitada. Às vezes um abraço e dizer, ó, vamos procurar ajuda, que a gente sabe o caminho. Nós não estamos sozinhos, nós somos um coletivo. E nós temos muita gente boa. E aí os psicólogos, que iam no território, com parceria com os padres, que davam a sala para serem escutadas. E hoje, ô Ed, será que esses psicólogos não vão contar nossas coisas? Não vão contar nossas coisas não, pode ficar tranquilo. Segredo. Nossas coisas é tipo nossos conflitos, né? Nossos medos, Não. Eles escutam muita gente, nós é só mais uma na história. E muitas mulheres foram escutadas, inclusive eu também tive o privilégio de poder ter esse espaço. E nessa época nós fizemos uma parceria com o pessoal do MST de Pontão, que tem a cooperativa, Cooperlat. E aí nós fomos lá e eu lembro que eu fui para negociar com o pessoal do MST. E aí eu disse, olha, o valor que nós temos é esse, nós queremos por 10 meses, 30 cestas e isso. E o senhor que me atendeu falou, Edivânia, como assim? Que quer comprar queijo, leite de mumu para pobre? Ele falou, eu sempre escutei que pobre só precisava comer arroz, feijão, bebida. Falei, viu? Que a gente evolui. A segurança alimentar tem que ser um direito. A segurança alimentar é importante. Ele disse, eu vou mudar já. Só com você vir aqui com essa conversa de Vânia, já estou mudando meu jeito de olhar. E aí, gente, eu fiquei a manhã toda. Que aí nós fomos discutir, sabe o quê? Sobre PAA. Alimentação junto com os pequenos agricultores. Por que a gente não consegue comer, às vezes, uma beterraba? Por que a gente não compra chuchu? Porque o salário não dá? Porque o filho adoece? Porque precisa de um lápis? Porque precisa de uma borracha? Porque no Rio Grande do Sul você não pode ter só um casaco. Tu tem que ter no mínimo os 2. Porque você se molha, porque você suja. O sol não vem. É uma situação complexa. Não é simples. Não é simples. E aí eu sei que eles traziam, eu sei que virou uma piada. Quando ele me vê, ele diz, olha aí a mulher que causou a mudança na minha vida. Que é o conceito de que nós somos só barriga e podemos comer só qualquer coisa. Nós também devemos comer coisas boas. E nunca vou esquecer quando as meninas têm o doce de leite da cooperativa, que é uma delícia. Os relatos. Meu Deus, Ede de Deus, que doce é esse? Misericórdia, eu tô aqui comendo esse doce. Você tá entendendo? Um doce de leite que deveria ser um direito. E nesse país capitalista, ainda é privilégio. Porque você tem que decidir entre comprar um doce de leite, uma caixa de leite para o filho. Não poderia, não é. Eu não posso ver isso e achar que é normal. Ou então a gente tem os encontros. Agora, por exemplo, a gente se encontra no último sábado do mês. E aí passa, e é um momento. Encontramos lá na ocupação do Valinhos, nós temos a nossa sede, né? Lá, frágil, mas temos uma cozinha, entendeu? Temos uma cozinha, vamos agora esse mês fazer sopa, quando tiver muito frio, para poder... vai mudar? Vocês poderiam perguntar, Edivânia, mas você acha uma sopa, vai matar a fome de todo mundo? Não. Mas um dia gelado, uma sopinha quente, para quem está naquelas casas às vezes, que vento entra e sai sem pedir permissão, faz a diferença. Ai, que sopinha mais boa. E outra coisa, acontece aquilo que é bonito de ver. As mulheres, os homens, todo mundo cortando verdura, lavando e compartilhando seus saberes. E compartilhando suas dores. E compartilhando seus conhecimentos. E planejando a sua existência nesse mundo. E se permitindo sonhar. Onde ninguém está sonhando, nós. No Encontro das Mulheres, uma assessora perguntou para nós que cidade nós queremos. E aí nós construímos uma... Ai, agora só que eu me empolguei, esqueci. Nós construímos uma cartografia da cidade que queremos. E quem trabalhou conosco achava que nós íamos fazer uma cartografia só de casinhas. Porque afinal a maior necessidade nossa da luta é a casa. Porque pela casa
você cria identidade, você tem saneamento, você tem referência, você tem para onde voltar. E qual foi a novidade dessa cartografia? Que saiu. Uma escola e uma biblioteca anexada. Porque a gente não tem só fome de comida. A gente tem fome de cultura, de saber, de lazer. Saiu casa, saiu creche e saiu cabaré. Um cabaré. Um cabaré dos homens. Como assim um cabaré dos homens? Sim, por que só as mulheres são prostitutas? Onde é que estão só os homens? E aí nos deu a possibilidade, por isso que eu acho que a vida é bonita para se viver. Nós discutimos com essas mulheres um tema tabu. O prazer, o corpo, o controle do Estado sobre a maternidade, sobre o nosso corpo. E de onde vem essa cultura, né, das mulheres estarem lá vendendo o seu corpo? Vocês entendem? Eu não quero dizer se vocês entendem. Eu quero dizer assim, o quanto isso é importante de resgate de quem traz essa história. De ressignificar a sua existência, agora como mulher que se entende protagonista neste território, com todas as fragilidades. O clube do samba, que a gente quer dançar com o nosso corpo, sem ser rótulo. Ter o clube do samba no território é poder dizer da existência de outras narrativas que são silenciadas até hoje. É dizer para o meu filho, para a comunidade, para a criança negra, para a criança indígena, que a gente pode dançar, que a gente pode tocar o nosso tambor e que nem sempre que a gente está tocando o nosso tambor nós estamos no terreiro. Nós podemos estar celebrando as nossas vitórias, as nossas conquistas. E aí, essa cartografia vira livro. E é muito interessante, assim. E uma mulher me pergunta, Ed, meu nome está nesse livro? Eu digo, tá. É como se ela dissesse para mim, nossa, agora eu posso morrer. Sabe quando ninguém te enxerga durante toda uma vida? E de repente você vê que o teu nome está num livro? E que você não está sozinha, você está num coletivo? De que você chega naquele coletivo e ninguém está te julgando pela sua roupa, pelo seu jeito de vestir, pelos tropeços que você deu na vida. Mas te acolhe, te escuta, dá uma risada, manda tomar vergonha, né? Se encontra. No final do ano passado nós nos encontramos num bar, que agora não sei o nome, para celebrar. Como assim? Sim, nós vamos. Porque lá também nós podemos ocupar. Nós não estamos lá todo dia, mas é um espaço que nós podemos ocupar. É um direito. Nós vamos pagar. Por que nós não vamos poder? Então, a gente discute quais os espaços que nós precisamos ir ocupando para consolidar a nossa luta. Que já foi o tempo dos anos 80 de quebrar. Mas quais são as outras narrativas e quais são os outros jeitos de fazer a luta hoje? Do jeito da perspectiva da mulher. Como é que nós vamos construindo essa luta social, da luta pela moradia? Como é que nós vamos denunciando um município que há 10 anos não tem uma política habitacional? Como é que a gente discute o direito à moradia numa cidade educadora e que nega o direito de morar? Como é que a gente vai discutir o direito? Eu sempre digo assim, gente, como explicar para o meu filho de 8 anos que ele precisa tomar banho de baldinho de água quente porque o chuveiro não esquenta? Se o banho é um direito e é saúde. Mas que em Passo Fundo, para as ocupações, não é possível. Como explicar para as crianças, né, que o barro gruda no pé, que às vezes se escuta piada de outras crianças ou de professores? Como explicar isso? Como explicar para uma criança que o Uber te leva até aqui, mas não tem coragem de chegar até a tua casa? Num espaço de 3 quadras. Como explicar isso? Como explicar para as crianças, para as mulheres, para os jovens que estão nas ocupações, né? Sempre costumo dizer isso, que a casa que
está na Constituição de 88, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, você não consegue ter. E você constrói uma outra casa. A contradição. Passa o dia todo construindo uma outra casa. E você vem para sua casa que não te garante cidadania, não te garante dignidade. Te garante apenas sobreviver. Como sair dessa zona de conforto? E dizer, não, a gente precisa mudar isso. Não é fácil. Não é, as ocupações estão há 10 anos. Mas a gente não pode se acomodar. É como dizer para as mães que a criança não vai para a escola, tem 3, 4, porque tem um guarda-chuva só. Não escutei uma, duas... Edi, você tem um guarda-chuva, me empresta. Não, porque se eu tenho um guarda-chuva, se ela for, vai ficar sem, mas tem as outras crianças. Como explicar para uma criança que passa a manhã toda com o tênis molhado, que volta para casa os dedinhos, então? Quando eu estou falando de saúde. Isso é saúde? Isso é direito à saúde? Não é. Como discutir direitos, como discutir existência, realização, se quando eu vou numa loja eu não tenho um endereço para dizer que eu moro nessa cidade? Mas a elite só come porque aquelas mulheres saíram de casa e fizeram pão, o cafezinho quente. E que às vezes, gente, não tem em casa. Tinha um gurizinho, hoje ele não mora mais perto de mim, não. Ele acordava, eu acordo cedo. 15 para 7. Ô, Ed, oi. Tu tem um cafezinho? Menino, tu gosta de café? Sim, eu gosto do cafezinho. Tá, tu gosta como? Não, eu gosto desse ali facinho. Né? Tá. E eu pensava assim, não tem café? Não tem o pãozinho, né? Então tá, vem cá. Ai, que beleza. Dava um pãozinho, alguma coisinha. E aí eu sempre digo pro Neterson, veja, ele tá pedindo um cafezinho, então não tem outras coisas. Mas a mãe tinha saído pro trabalho. Eu sou uma mulher. Eu venho da classe trabalhadora. Eu sei que muitas vezes a minha mãe também não tinha em casa. E minha mãe nunca deixou de compartilhar. E eu aprendi isso. E eu também não deixo. Às vezes o meu esposo fala, eu digo, entendeu? Então assim, é uma questão que a gente precisa despertar solidariedade. E isso, meninas, vai se multiplicando, entende? As pessoas vão olhando você fazer. Vão olhando. O meu filho esses dias falou comigo assim, ô mãe, as meninas lá, a turma da escola tudo gosta de você. Eu falei, uau, por quê? Não, é que no inverno você doa aquelas cobertinhas. Que cobertinha? Aquelas cobertinhas. Por quê? Porque nós temos um grupo de costura. E as coisas vêm do Marau. As mulheres da costura pegam os retalhinhos, emenda, costura. E nós entregamos, no ano passado, mais de 150 cobertinhas para as famílias. Porque o calor maltrata, mas o frio dói. E se a barriga estiver vazia, pior fica. Então, tem esse grupo de costura. Começamos as nossas campanhas de agasalho. Quarta-feira eu estava em Pontão e as mulheres já estavam lá selecionando as roupas e já me mandaram foto que o pessoal tinha ido buscar. Então, sabe, uma coisa puxa a outra. Você vai encontrando outras pessoas que são solidárias. Eu falei com um cara, eu vou fazer a sopa, eu preciso de... Pode mobilizar. Então, eu quero deixar aqui nesse vídeo com vocês, gurias. Não é milagre. Não é individual, é coletividade. Cada um que vai se compreendendo, que pode colaborar, vai se achegando. Eu sempre digo assim para as meninas, talvez eu vou para lá e para cá, eu falo, porque eu sou aquela que meto a cara. Meto a cara, porque as meninas dizem, eu vou se a Ed for. Então, quando elas dizem isso para mim, eu digo, elas não estão com segurança, então vamos junto, né? Mas eu não estou fazendo isso agora, porque eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Eu sempre fiz. Eu sempre fui essa pessoa inquieta. A minha família sempre soube que eu era uma menina negra, até porque eu sempre tive a melanina, a cor mais parecida com meu pai, né? Mas o que eu fui vivendo foi, eu fui assumindo a minha identidade da menina negra. Eu fui
me descobrindo essa menina negra que tinha um jeito do corpo diferente de outras meninas, que tinha um cabelo diferente, e que isso era motivo de piada, era motivo de risada. Né? Mas eu sempre fui me construindo. Manhã, mas isso. Escutando, olhando, não tendo medo de me aproximar, de olhar. Olha, minha avó fazia assim, minhas avós negras. Na escola, meus colegas, negros e não negros. Então, assim, eu fui reafirmando a minha identidade. Vindo para o Rio Grande do Sul, eu fiz isso mais rápido, por uma perspectiva de sobrevivência. Eu não nasci, eu sempre digo isso, eu não nasci para ser o patinho feio. Porque eu não tenho, não é um traço da minha personalidade. Então, assim, eu vou me assumir. E se assumir como negra, é assumir a minha história. Isso sim. O dia que eu percebi, eu sou uma menina negra, então eu tenho uma história que não foi contada e que agora eu vou contar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ler. Eu vou pegar essa indignação que me mobiliza e eu vou ler. Eu vou escutar. Como é que meu pai viveu? Como é que minha avó viveu? Como é que minha mãe vive? E aí eu vou constituir essa mulher negra. Eu sou uma menina negra, eu sou uma mulher negra e em todos os lugares que eu estiver, eu trarei a pauta do enfrentamento ao racismo. E direi sempre, democracia sem a nossa participação é narrativa romântica. É reprodução da hegemonia branca. É preciso o nosso lugar. E não vai nos dar, ninguém tem que nos dar nada. É nós que temos que construir. Mas precisamos discutir, construir isso como? Políticas públicas. A gente precisa ter um governo que tenha coragem de colocar a ferida, políticas públicas. Projetos. Pra gente poder, pra gente não, porque quando você se assume como uma mulher negra, não é fácil. Porque todos os dias, a gente diz assim, as mulheres, de modo geral, brancas, todas nós, precisamos enfrentar um leão todos os dias. Pelas violências que enfrentamos. Nós, mulheres negras, não é só o leão. Não é só o leão. São 2, são 3. Dependendo de onde você está, é 4. Porque você está lá na margem. Então, eu fui fazendo isso e eu fui entendendo no território que as mulheres diziam sempre para mim, de um modo especial, e de que cor eu tenho? Eu dizia, sei lá, que cor tu tem, se olha no espelho. Entendeu? Pedagogicamente. E isso foi ajudando. Essa nega não é fácil, elas me dizem, é verdade. Com meu filho, um dia ele trouxe um desenho. E aí, com o meu filho não foi difícil, porque a gente tem uma relação tão próxima. Ele tinha me pintado de uma cor, que não era o lápis tradicional de cor. Ele falou, mãe, eu te pintei assim porque essa é a sua cor, não é? Eu falei, é. E aí ele disse pra mim assim, depois, um dia, mãe, você é uma mulher negra? Porque, veja, a criança, ela vai reproduzir, ela já tinha se dado conta no lúdico, né? Nas fotos, no toque. Mas a pergunta, mãe, você é uma mulher? Sou, filha, eu sou uma mulher negra. Por isso você faz essas coisas que você faz, ele era menor. Sim, por isso a mãe faz tudo isso que a mãe faz. E você? Eu ainda não sei, eu tenho uma cor parecida com a do meu pai, né? E eu falei, sim. O pai dele é um homem branco. Eu falei, mas não se preocupe em se definir agora, meu amor. Tenha apenas a coragem de ser quem você é. Só isso. Tá? E aí eu digo para ele, ó, o teu pai é um homem branco, a mãe é uma mulher negra e por isso você tem essa cor. Você está em fase de desenvolvimento. Depois, aí eu falo às vezes com ele, mas quando nós estamos no Nordeste, que tu pega um sol na praia, tu fica um neguinho tão lindo. Eu fica, mas tu fica um neguinho lindo demais, menino. E entendeu? E aí eu também já disse para ele, nós temos a mistura dos indígenas, então por isso esse cabelo liso, preto desse jeito. Eu vou contando a minha vida, a vida dos nossos avós, para ele poder ir se entendendo nesse contexto. Mas ele me reconhece e diz... E às vezes na escola ele quer me contar uma coisa, ele diz assim, mãe, sabe aquela menina? Falo, qual? A fulaninha que tem uma cor parecida com a tua? Aconteceu isso. Então ele sabe que ele pode me contar.
Eu quero dizer assim para todas as pessoas que tiverem a oportunidade de escutar, que tenham sempre a coragem como ponto de referência, de se sonhar, de se acreditar, de se acolher, de se amar, de se perdoar e de se recomeçar onde for, quando ninguém mais estiver acreditando em você. Faça por você, faça pelos seus familiares, faça pelos seus ancestrais. Façam por aqueles que já vieram, mas faça também por aqueles que vão vir. E que a gente não deixe só um mundo bom, deixemos pessoas melhores. Que o afeto, que a humanidade, que a gentileza pode ser servida em todos os lugares. E que nesse olhar que parece tão utópico, tão romântico, só é possível com justiça social, com equidade, com dignidade, com cidadania. E por isso a gente não pode caminhar sozinho nem sozinha. A gente tem que caminhar coletivamente. Só o coletivo transforma, só o coletivo nos leva para lugares que ninguém nos sonhou. Talvez nem nós mesmos. É isso. Esse é um pouco da Edivânia, né? Que eu sou, que eu vivo, que eu sofro, que eu choro. Eu não contei ali para vocês, porque eu acho que é uma coisa desnecessária, mas teve um tempo assim, que tinha pessoas que queriam a minha cabeça, né? E eu vivi um tempo muito difícil, né? De violência, do tráfico, de perseguição. Então, a luta é tudo isso e mais um pouco, né? Que eu disse, talvez daqui a um tempo eu escreva sobre isso, até porque a escrita, ela ajuda a curar, né? Hoje eu não conto muito porque eles ainda estão por ali e a gente nunca sabe quem a gente se encontra, né? Mas a luta é isso, assim, eu acho que quando a gente vai se descobrindo e ser coerente, ser fiel a você, é a você que você precisa fazer. Certo, gente? Muito obrigada.